graça esteja contigo, amém? Que o Senhor possa te abençoar abundantemente nessa manhã, nosso 15º dia de jejum, aleluia. Nós vamos entrar agora na terceira e última parte do nosso jejum, terceira e última semana, e a terceira e última parte do nosso livro também, amém? Jejum 21 dias, restituição de A a Z. Amém? Hoje é o nosso 15º dia e o nosso texto base agora vai mudar. Salmos 23. Se você tem um livro, abre ele na página 111, no capítulo 15. O nosso texto base é o Salmo 23. Vamos lá. Que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, nessa nova vida, né, que o Senhor nos dá, né, essa nova vida espiritual, né, onde a nossa alma encontra conforto no Senhor, onde o nosso espírito encontra redenção, onde nós encontramos vida, onde nós encontramos suprimento, realização, propósito. Né? Então, essa é a forma como o Senhor, então, determina para que nós vivamos com Ele. É para que nós compartilhemos com Ele. Amém? Para que a nossa vida seja desfrutada na presença do Senhor. Amém? E que nós possamos, de fato, ter na presença do Senhor, todos os dias, um desfrutar, um derramar, uma participação, por assim dizer, na presença de Deus. Então, nós abordamos anteriormente, né, que é importante estar na casa do Senhor, né, que é importante convivermos como corpo, que toda a nossa formação, toda a nossa criação, toda a nossa estrutura, nosso intelecto, nosso físico, né, as três partes do nosso corpo, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, tudo foi criado para viver coletivamente, né, para vivermos uns com os outros, para nos relacionarmos, para termos aliança, para termos contato, né, e assim nós completamos, nós aperfeiçoamos, nós desenvolvemos o propósito ao qual o Senhor nos criou. Né? Então você vê que mesmo Adão, né, Adão estava num lugar completamente suprido, ele estava num lugar completamente provido. Né? Mas o que acontece? Ele não encontrou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, e Deus viu isso. Mesmo Adão tendo todo o recurso, Deus esperou que Adão chegasse à conclusão, né, que tendo toda a provisão, todo o sustento, tá no Éden, no jardim de delícias, ele ainda não estava completo. Por quê? Porque não tinha uma auxiliadora. Então, mesmo o indivíduo, né, ele não é completo, entende? Vivendo só. Não tem como o ser humano ele viver só. Bom, e essa foi a primeira parte, né, que nós vimos no livro, né, e a restituição do Senhor, né, após a redenção, ela começa justamente no lugar onde nós fomos derrotados. Né? Então, sempre o Senhor volta e nos dá vitória e nos restitui naquilo que o inimigo levou, naquilo que o diabo derrubou nas nossas vidas. Né? Então, muitas pessoas vêm ao Senhor justamente porque elas precisam de um milagre. Não é? Sei que muita gente prega, principalmente na internet, dizendo que as pessoas vão ao Senhor querendo coisas. Mas se você olhar no Novo Testamento, o cego foi para ser curado. A mulher do fluxo de sangue foi para ser curada. Não é? Ninguém chegou lá falando, Senhor, eu quero
eu quero andar contigo porque eu quero te amar. Eu quero andar contigo porque eu quero te conhecer melhor. Não é? Então, com exceção dos discípulos, que não cita as razões pelas quais eles foram andar com Jesus, na verdade Jesus chamou elas, todas as outras vieram para buscar uma bênção. E em buscar a bênção, a maioria deles tiveram uma experiência com o Salvador. A maioria deles tiveram uma experiência de novo nascimento. Você vê, a exemplo, por exemplo, para você entender do que eu estou falando, teve uma ocasião em que o Senhor curou 10 leprosos. Então eles saíram, né, e ele curou os 10 vieram, ele curou os 10. Então os 10 saíram radiantes de alegria e tudo. Né? Todos receberam a bênção. Mas um voltou. Um voltou. Né? Então você vê que ele voltou para ser grato. Ele queria saber mais alguma coisa do Senhor. Aí o Senhor Jesus fala, agora você foi salvo. Entende? Então os outros 9 só receberam cura, mas não foram salvos. Mas aquele foi salvo. Por quê? Porque ele voltou. Né? A fé dele aplicou em conhecer o Senhor. Né? Então nós somos salvos porque nós conhecemos o Senhor. Né? E por outro lado, aproveitando o gancho para te dizer, você é salvo porque você conhece o Senhor. Mas você é vencedor porque o Senhor conhece você. Né? Então, depois que aquele cego voltou, né, o Senhor fala, olha, a tua fé te salvou. Então não foi só uma fé para receber a cura. Né? Ele recebeu a fé para receber salvação também. Mas ele foi primeiro para ser salvo? Não. Ele foi primeiro para receber a cura. Entende? Assim como os outros. Assim como os outros personagens também. Não é? Então, é, é, a restituição, né, mais tendo uma visão correta de Deus, para te dizer, a restituição mais importante da nossa vida, né, foi a restituição da salvação, entende? A restituição do relacionamento com Deus, né, da comunhão com Deus, entende? Então, alguém que afirma a crer em Deus, né, e deseja realmente conhecê-lo, né, ele tem um desejo legítimo, mas entenda o seguinte, a sua fé, ela precisa ter um apoio 100% no Senhor, entende? Tem gente que crê no Senhor, não é? Crê só até uma dada medida, porque depois ele quer resolver as coisas por conta própria, entende? Com os próprios argumentos, com as próprias convicções, né? Com as próprias certezas, com o modo de criação que teve, né? Julga que a sua intuição seja mais apurada. Né? Então ele confia em Deus, mas ele sempre tem uma muleta natural, espiritual, para poder tentar camuflar a situação. Não é? Mas é importante você notar o seguinte: toda vez que você sente que o Senhor te abandonou, toda vez que você sente que você está só, é porque sua fé ainda não está 100% no Senhor. É porque você ainda não está entregue totalmente a Ele. Portanto, como que você aumenta essa confiança no Senhor? Deixa eu te dizer, relacionando. Não tem um meio termo, entende? Não tem. Se você não relaciona com a palavra, você não ora, invariavelmente o momento de fraqueza vai chegar. Não é? Então, quando você crê na palavra, você tem uma experiência com a palavra, você tem as suas faculdades espirituais exercitadas, como diz Paulo. Né? Você deve experimentar uma fé extraordinária no Senhor. Amém? Então você tem que entender que a vida do Senhor, né, a vida com o Senhor em nós, a vida do Senhor em nós, a vida nossa com Ele, né, ela é sempre desenvolvida. Né, ela nunca é estática. Né, se você não desenvolve, você vai retroceder. Né? Então, não tem meio termo. Então, quando você lê lá em Hebreus 13:15, por exemplo, que ele jamais nos abandonaria, jamais nos abandonará. E essa é uma experiência que você tem que ter de revelação no momento que você se sente só. No momento que você está passando por luta, e você acha que o Senhor não está te ouvindo. Então você vai para a palavra. Você vai para aqui, você vai atrás daquilo que Ele diz. Não do que você acha, né, do que você considera que seja certo,
não do que a circunstância diz para você, mas você vai olhar para aquilo que o Senhor fala, entende? Então, por vezes, quando a incredulidade chega, a luta chega, as pessoas tentam procurar meios naturais de justificar o comportamento delas. Mas deixa eu dizer para você, você precisa se voltar para a palavra. Você precisa se voltar para aquilo que o Senhor diz. Então, você precisa ter uma imagem correta do Senhor. Porque muitas pessoas não têm uma imagem certa de Deus. Eu costumo dizer algo nas minhas pregações, é o seguinte. Você quer saber como que você enxerga Deus? Quando uma pessoa que você ama muito está internada no hospital, e aí você está esperando o médico vir dar notícia, dar um boletim. Aí o médico diz o seguinte, olha, já fizemos de tudo. Agora, só Deus. Aí o que você faz? Qual que é a sua reação? Você entra em desespero ou você se sente aliviado? Porque agora é só Deus. Então, se você tem uma imagem correta de Deus, você vai ficar tranquilo. Né? Você vai ficar calmo. Você vai saber que Deus vai cuidar da situação. Agora, se você não tem uma imagem correta, você entra em desespero. Pronto, acabou, vai morrer, certeza. Está só Deus. Se está na mão de Deus agora, é porque vai morrer mesmo. Não é? Então, você tem que saber que o Senhor, Ele quer de fato atuar em todas as áreas da sua vida. Mesmo a que você considera mais insegura. Mesmo aquela que você morre de medo de Deus ou de qualquer outra pessoa interferir. Não é? Então, existem algumas maneiras pelas quais você tem que aprender a desenvolver sua fé no Senhor. Né? Algumas razões você pode se desafiar a crer mais no Senhor. Não é? Então, imagina, você crê que o Senhor tem boas coisas para você? Né? Agora, pastor, eu creio que Deus tem coisas boas. Agora, sempre coisas boas é difícil para eu acreditar. Isso aí eu já ouvi. Tá? Estou te passando perguntas, perguntas que eu já ouvi anteriormente. A pessoa tem dificuldade de que Deus sempre tem coisas boas. Às vezes eu acho que Deus tem lutas para nós. Acho que Deus às vezes tem provações para nós. Olha, é fato que você vai passar por provações e por lutas, mas Deus ele não vai colocar isso na sua vida. É impossível Deus colocar o mal. É impossível Deus colocar o dano para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é bom. Então tudo que parte dele é bom. Mas aí tá. Por que Deus então permite a provação? É justamente para você experimentar da bondade dele. Não é? Quando você lê a história de Jó, não é? Jó tem uma visão natural de Deus. Né? Ele chega à conclusão lá, né? Depois que ele perde todas as coisas, qual que é a conclusão natural que Jó tem? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Só que quando você vê a história no mundo espiritual, quem foi que tirou? Foi Deus? Não foi Deus. Foi o diabo que tirou. Não é? Então Deus não tirou. Então Deus permite, né? Então quando você lê, se não me engano, Isaías, Ezequiel, não me lembro agora, fala que ele mesmo, Deus cria o mal. Não é o mal moral, não é? Deus não cria um mal prejudicial, por assim dizer. Deus permite que você passe por provas para que você justamente experimente da bondade dele, entende? Como que você vai experimentar o Deus da luz se você não tem períodos de trevas? Como que você vai experimentar o Deus que cura se você não passa por enfermidade? Como que você vai experimentar o Deus que provê se você não passou necessidade? Consegue entender isso? Então, ele permite um caminho natural seu, mas não é ele que coloca, assim como foi com Jó, entende? Então, a questão de que Deus deu, Deus tirou, Jó estava falando realmente sobre a soberania de Deus, só que ele não tinha um conhecimento de Deus. Então depois ele chega no final e ele conclui: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? Então esse ouvir falar que você ouve muito, então normalmente que eles pregam um Deus irado com os filhos. Deus está irado sim, mas com o ímpio, com os filhos das trevas, com os filhos do diabo. Agora com seus próprios filhos, Jesus já levou a ira sobre si. Na nova aliança, Jesus já levou na cruz a ira de Deus contra o pecado.
Entende? Então nós fomos não só absolvidos, né? Nós somos redimidos, nós somos feitos nova criação. Então, você tem que crer nisso. Entende? Se você não crê totalmente no sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo é totalmente suficiente para te reconciliar com Deus, para te deixar em paz com Deus, né? Lê lá, Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Você está em paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus, sabe? Não é mediante ao que você fez ou deixa de fazer. É mediante o sacrifício de Cristo. É isso que te garante paz. Cristo morreu? Você crê que Cristo morreu por você? Então, se você falou amém para isso, você crê. Você crê que ele ressuscitou? Você crê que o sangue dele foi derramado para pagar o preço suficiente para te perdoar dos pecados, te purificar de toda injustiça? Então, se você crê nisso, então você já levou sobre você a fé que te justifica, que é imputada por justiça. Entende? Então, logo, a ira de Deus não pode mais vir sobre você, porque seus pecados foram perdoados. Entende? Agora, isso não quer dizer que você não vai passar por tratamentos e por consequência, justamente da sua alma caída, né? Que sofreu esse tempo todo debaixo da natureza caída. Isso é outra coisa. Mas a ira de Deus, ela não repousa mais sobre os filhos da obediência, ou sobre os filhos da fé, ou sobre os filhos dele. Então, creia nisso. Tenha essa imagem correta de Deus. Amém? Mas ele é pai. Ele disciplina o filho que ama. Uma coisa é disciplina, outra coisa é ira. Aprenda a separar isso. Disciplina é uma coisa, ira é outra. Tá bom? Então tem uma imagem correta. Né? Então, mesmo quando você for disciplinado, é para você se sentir amado, protegido. Porque o pai corrige ao filho que ele ama, diz a palavra. Então tem uma imagem correta de Deus. O Senhor ama você que é filho. Se você ainda não é filho, você me procura que eu vou te ensinar como é que faz para isso acontecer. Bom, se você não pode, se você não consegue confiar no Deus que salva, então você não vai conseguir relacionar com ele da maneira correta. É uma outra coisa é que ele é o criador de todas as coisas, não é? E ele sendo o criador, ele sabe como criar. Deus é perfeito, entende? Então tudo que ele faz é perfeito. Ele tem um domínio, conhecimento de todas as coisas. Amém? Então, quando ele criou você, o propósito para a sua vida, né, isso tudo foi criado com o intuito de seguir um propósito perfeito. Amém? Então, é importante que você creia nisso, que você confie nisso. Amém? É importante que você descanse no fato de que se ele te criou, é ele que entende como que você funciona. E para onde você vai, como você vai, com quem você vai. Né? O que é outra coisa importante. Por exemplo, você vai casar com ele. Amém? Nós vamos casar com o Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. Então vamos ver a eternidade com ele. Agora, como você casa com alguém que você não confia? Entende? É difícil um casamento sem confiança, não é verdade? Imagina nessa terra, se você vai viver aí 30, 40, estourando 50 anos com a pessoa. Não é? Se não confia nela, é muito difícil. Agora você imagina por toda a eternidade. Então, você precisa aprender a confiar no Senhor. Amém? Em todas as coisas. Outra coisa, a vontade de Deus. Porque às vezes você tem dúvida em relação à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Deus tem sofrimento, Deus tem paz, Deus tem prosperidade, Deus tem luta, tem perseguição, não é? Deus tem tribulação para minha vida. Olha, eu vou dizer algo para você. Mesmo as pessoas que estão hoje sob perseguição, né, pelo nome de Jesus, e tem muitos irmãos sofrendo perseguição, e isso tem aumentado, né, no Oriente afora. Deixa eu dizer algo para você. Não é maldade de Deus eles sofrerem perseguição. Entende? É um privilégio. É um privilégio que poucos de nós vamos poder desfrutar a questão de sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. De morrermos fisicamente, de apanharmos, entende? É provável que alguém vai me xingar na internet, como acontece, fala mal, fala de mim, fala da igreja. Isso não é perseguição, não é? Isso não é perseguição. Mas mesmo assim eu considero um privilégio. Eu preciso tentar puxar a brasa para minha sardinha.
também considero um privilégio quando falam mal. Né? Que em alguma medida eu tenho que ser perseguido, não é possível. Né? Parece que eu vivo muito em paz. Não é? Mas a vontade de Deus, a palavra diz que ela é boa, agradável e perfeita, independente do que te aconteça, entende? E lá em Romanos também diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando isso acontece, quando acontece esse ambiente de perseguição, não é porque Deus é ruim, que a vontade de Deus é ruim. Na verdade, é um privilégio. Né? Felizes são os perseguidos por causa do nome do Senhor, porque é deles o reino. É. Então, às vezes você quer passar necessidade por conta própria, achando que isso é vontade de Deus. Isso é vontade sua. É igual quem quer prosperar por conta própria fora da vontade de Deus. É vontade sua, não é vontade de Deus. Mas da mesma forma, você quer passar de alguma, né, de alguma forma por escassez, necessidade, para mostrar que você é espiritual, você é carnal. Entende? Por quê? Porque Deus às vezes tem prosperidade para sua vida e você está querendo viver na miséria. Você está desprezando o conselho do Senhor. Você está entrando na equação e atrapalhando ainda. Né? Então, é, é, você também, um outro ponto, não é? Viva, né? Viva de acordo com o que a palavra diz. Né? Creia no que a palavra diz. Firme-se no que a palavra determina para a sua vida. Por vezes você vai caminhar, né? E você não vai ter muita referência, entende? De quando você vai chegar ou de como as coisas vão acontecer. Né? Por isso que é importante que você creia unicamente, estritamente na palavra. Porque tem horas que a sensação vai passar, tem horas que o sentimento vai passar. As pessoas vão te deixar, ou pelo menos elas vão falhar muito com você. Mas fique com a palavra. Porque a palavra de Deus não falha. Até os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não. Então pessoas também vão passar. Mais que você ame, que você estime, mais que elas, né, determinem coisas na sua vida. Né? Eu já tive referenciais ministeriais que caíram terrivelmente, assustadoramente, não é? Mas eu decido ficar com a palavra. Né? Pessoas próximas a mim que realmente abandonaram a fé de forma assim ridícula, assustadora, não é? Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, seja a palavra de Deus verdadeira e mentiroso todo homem, entende? Seja a palavra de Deus verdadeira e mentiroso todo homem contrário à palavra, toda situação contrária à palavra, não é? Então, o que determina às vezes, o que determina sempre, desculpa, né? Às vezes quando as situações mudam, mas sempre é a palavra de Deus no seu coração. Você tem uma palavra para estar onde você está, fazendo o que você está fazendo, indo para onde você está indo, relacionando com quem você está relacionando, buscando o que você está buscando. Você tem uma palavra de Deus? Tem. Não tente caminhar sem ter uma palavra, sem ter uma convicção. Não é? Porque é muito frustrante, sabe? Quando você faz algo sem saber por que você está fazendo. Assim, você quer caminhar com Deus, mas você não tem muita segurança se é aquilo mesmo que Deus tem para você. Porque você não tem uma palavra. Não é? Então, um grande exemplo disso, e chamado pai da fé, foi Abraão. Abraão foi chamado pai da fé por quê? Porque Deus falou: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, é isso que Deus falou. Então vai. Então ele pegou as trouxas dele e picou a mula, como diz em Goiás. É, pegou as roupas e foi rumo àquilo. Para onde? O caminho foi sendo mostrado durante a viagem. Até quando? Só vai indo. Quando chegar, você vai saber, não é? Eu mesmo me sinto mal, não é? Quando as coisas elas são meio indefinidas, entende? Quando não tem realmente um planejamento, né? Então vamos fazer algo e aquilo não está no script, né? Eu tenho uma certa dificuldade, eu meio que né? Mas eu tenho aprendido a fazer isso, né? Tive que aprender, estou tendo que aprender. Né? Então você vai desenvolvendo as coisas, né? E não tem às vezes muita referência, né? De como seguir, de quando seguir.
não é? Então, nós vamos caminhar, né? Nós vamos andar e o Senhor vai mostrando o caminho. Mas por quê? Porque você confia nele. Por que que eu vou? Por que que eu permaneço? Porque eu confio em Deus. A minha confiança não está nas pessoas. A minha confiança não está na circunstância. A minha confiança não está no recurso financeiro ou na ausência dele. A minha confiança não tá na força do meu braço. Né? Mesmo porque, né, ultimamente, fisicamente anda difícil confiar em alguma coisa física em mim. Mas eu não fico olhando, sabe, o natural. Eu fico esperando. Às vezes as coisas ficam muito ruins. Eu sento e falo, Senhor, quero ver como é que o Senhor vai resolver isso. Preciso que o Senhor resolva. Não é? Então, às vezes é muito difícil para mim lidar com certas situações. Falo, Senhor, o Senhor resolve. Eu realmente não consigo. Então, crer é uma forma também de você conhecer melhor o Senhor. Né? A Thais está falando aqui também teve essa experiência, né? É muito frustrante às vezes, né? Você relacionar com né, ter o seu referencial ministerial, espiritual, essas pessoas caem. Mas serve um teste para nós também. Você sabe que a queda da liderança, ou né, dos nossos referenciais, que sejam, é um teste muito mais para nós, entende? Como que nós vamos reagir? Então, o teste da loucura de Saul, mais que um teste para Saul, foi um teste para Davi, não é? E mesmo assim, Davi não ousou tocar, não ousou falar mal. Então, quando Absalão tentou se levantar como rei, Davi também, com medo de que aquilo pudesse ser vontade de Deus, também não se levantou contra Absalão. Ele não mandou matar Absalão. Ele também se retirou. Embora fosse vontade de Deus que ele permanecesse, mas ele, com medo de estar fora da vontade de Deus, ele deixou que Absalão, então, continuasse a loucura dele, né? Mas Deus mesmo removeu. Então, a minha confiança está no Senhor, não é? Nossa confiança está no Senhor. Outra coisa que você precisa ter, uma imagem correta que você tem que ter de Deus, é do amor de Deus por você, né? Mas Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Opa, isso aí fala do caráter amoroso do Senhor de uma forma extraordinária. Porque ele morreu por você para te salvar quando você e eu nem procurávamos por ele. Muito pelo contrário, nós procurávamos ele para traí-lo, para destruí-lo, para abatê-lo, né, para frustrá-lo. Mas o Senhor prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, observa que as pessoas na palavra de Deus, elas que têm uma convicção desse amor, elas são seguras em Deus. Não importa o que lhes aconteça, eles são amados. Né? Sabe? Tem 3 pessoas na palavra de Deus que eles confiaram no Senhor tremendamente. Por quê? Porque eles conheciam o Senhor. E esses 3, basicamente, eles determinam, em linhas gerais, toda a estrutura do relacionamento do homem com Deus. Não é? Então você tem Moisés, Davi e o apóstolo Paulo. Esses 3 conheceram o Senhor de uma forma tão íntima, tão profunda, que toda a Bíblia é basicamente determinada, são 3, né, pilares essenciais, né, que constituem o conhecimento e o relacionamento com Deus dentro da palavra de Deus. Agora você vê que o mais importante não foi nem o que eles fizeram, é a forma que eles conheceram o Senhor. E a profundidade com que eles conheceram o Senhor determinou a dimensão, a grandeza da obra deles, né, durante as suas vidas. Da mesma forma tem que ser você e eu. Nós temos que conhecer o Senhor antes de todas as coisas, relacionar com o Senhor antes de todas as coisas. Relacione-se com o Senhor antes de querer se relacionar com as pessoas. Entende? Relacione-se com o Senhor antes de querer se relacionar com o mundo. Relacione-se com o Senhor antes de querer relacionar com seu cônjuge. Relacione-se com o Senhor antes de querer relacionar com seus amigos. Relacione-se com o Senhor antes de querer relacionar com a sua profissão. Entende? Relacione-se com o Senhor antes de qualquer coisa. E assim você vai ver o sucesso. E assim você vai ter a confiança perfeita. Amém? Amém? Deixa eu orar por você, abençoar seu dia. Tinha muito mais para falar, mas o tempo é curto.
né? Amém. Se surgir algum assunto que os irmãos quiserem, pode me mandar que a gente compartilha num dado momento. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente nesse dia, que o Senhor te guarde, te proteja, te revista, que o Senhor se revele a você como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que a graça e a paz abundante transbordem do seu coração, que os seus alvos, que a sua vida seja reflexo do Senhor, que a paz, a saúde, a prosperidade, a unção do Espírito Santo, o temor do Senhor esteja no seu coração, que a vida do Senhor seja abundante na sua vida. Amém? O Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém? Nós estaremos aqui de volta amanhã, às 6h30 da manhã, horário de Paris. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus.